Graças a Deus. Então vamos de imediato, por favor, se colocar de pé e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. O irmão está transmitindo? Os irmãos do canal Doutrina da Mensagem está sendo transmitindo a nossa reunião. Deus abençoe os amados irmãos que nos acompanham. Saúdamos a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 27. Bom, vamos ler aqui uns 11 versículos, mas vai ser bom. Mateus 26, versículo 57. Todos podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? É isso, meus queridos, vamos falar com o Senhor. Amado Deus e precioso Pai Celestial, quão tristes são essas escrituras que nós acabamos de ler, onde vimos o teu Cristo sendo ali acometido por todos esses horrores e atrocidades, vindo de líderes que estavam ali para representar a ti, a lei, os profetas e toda a tua palavra, sendo que eles agora, mesmo sendo representantes da tua palavra, estavam ali tentando crucificar a ti mesmo ali na forma de palavra encarnada. E como é triste saber que o mesmo Espírito que estava ali está entre nós, em nosso meio, nos dias de hoje, porque assim foi profetizado. E é sobre isso que queremos tratar, Senhor. Para que, da mesma forma como tu, Cristo, soube vencer aqueles espíritos, cremos que através da tua palavra, mesmo que ungiu o teu Cristo, possa estar ungindo hoje a tua noiva para vencer esses mesmos espíritos que nos rodeiam. É sobre isso que queremos tratar, Senhor. Fala com cada um de nós. E desejosos de que tu nos responde nossa petição, nós pedimos isso e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que alma e feliz mas vejo já perdido em mim achou. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos.
Os irmãos podem sentar. Bom, meus queridos, como nós mencionamos na própria oração, essas escrituras são terríveis quando vemos a que ponto chegou a incredulidade daquele tempo. Onde, como dissemos, esses homens que estavam ali para representar a palavra de Deus, estavam agora ali crucificando a própria palavra de Deus feito carne. E você vê que ali é dito que testemunhas eram chamadas para testemunhar contra o Cristo, e é dito ali abertamente, todas as testemunhas eram falsas, e mesmo sendo testemunhas falsas, não encontraram provas para acusar o Senhor Jesus Cristo. E então é dito também que estas acusações que foram feitas visavam, na verdade, encontrar uma forma de criar algo que fizesse Jesus, o Cristo, ser um desobediente, um transgressor da lei. Você viu aqui que este sacerdote, quando chamou Jesus de blasfemador, porque ele disse, blasfemou, porque se apresentou como filho de Deus. Então, o que ele está dizendo ali é que o Cristo, o Filho de Deus, estava ali transgredindo a lei. Porque a lei, agora eu não lembro qual é a escritura que diz que todo aquele que blasfemar deve ser digno de morte. Então era esse o propósito desse homem. De todo o sinédrio que estava ali, todo o sacerdócio, fariseus, saduceus, de acusarem Cristo. Mas a própria escritura aqui, como diz, eram acusações falsas. Ela nos diz que todas as testemunhas eram falsas. E então, este sacerdote, para mostrar sua indignidade, ou para tentar reforçar ainda mais, ou para justificar esse seu ato de acusar Jesus de um blasfemador, de um transgressor da lei, ele não percebeu que quando a Escritura diz aqui que ele rasgou suas vestes, você viu que ele fez isso, né? Rasgou as vestes. Então ele gritou, blasfêmia. Este homem, não sei se percebeu, mas ao fazer esse gesto, ele foi o blasfemador. Ele foi o transgressor da lei. Porque a lei diz que ele, como sacerdote, jamais deveria rasgar as suas vestes. Vamos ver isso rapidinho. Isso está em Levítico. Levítico capítulo 21, versículo 10. Levítico capítulo 21, versículo 10 diz assim: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre sua cabeça, foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Então, quando aquele sacerdote rasgou as vestes, quem foi o transgressor da lei ali? Jesus, ele cumpriu toda a lei. Aleluia. Ele cumpriu tudo aquilo que estava dito acerca dele. Se houve alguém ali que transgrediu alguma lei, foi este próprio homem ao rasgar as vestes. Quando a lei disse, sacerdote, não faça isso. Não rasgue as vestes. Então veja, este homem acabou então com sua própria atitude, acusando o Filho de Deus de uma coisa que na verdade quem estava fazendo era ele mesmo. E você sabe que o que você tem ali é um tipo do que está acontecendo hoje, porque o mesmo Espírito que levou este homem para tentar fazer acusações falsas contra o Filho de Deus, é o mesmo Espírito que hoje também pode acusar você de uma coisa que na verdade é ele que está fazendo. Se você se posiciona pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo, acredite, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado por isto. E alguns vão tentar até usar alguma justificativa, mas eles nunca vão parar para pensar que, na verdade, qualquer acusação que eles fizerem contra você por se posicionar pela palavra, serão eles mesmos que estarão sendo condenados pela própria acusação que eles fazem, como esse sacerdote fez. Então, o que eu quero dizer para você com isso é que esse mesmo Espírito que ungiu este homem lá para ter essa atitude, é o mesmo Espírito que unge os religiosos desses últimos dias, para fazer exatamente a mesma coisa. Então, em todas as eras da igreja, sempre houve esse espírito religioso, é assim como Bonan chamava, que cegava os crentes para tornar eles incrédulos. Você consegue entender isso? É um verdadeiro paradoxo. É um espírito de igreja, assim como o profeta também chamava, é um espírito religioso para ungir crentes para eles se tornarem incrédulos. Ou seja, são crentes incrédulos. Só um espírito religioso como esse poderia criar tal paradoxo. Mas é o que eles fazem. É o que eles fizeram no passado e são os mesmos espíritos fazendo isso hoje.
Quem me conhece sabe que o que eu mais faço nas minhas ministrações é ler sermões do Lombrana. Então eu peço desculpa aqui, um pouco de paciência para os irmãos daqui de Franca, da congregação de Franca, porque nós gostamos de fazer isso justamente para mostrar que o que nós falamos é aquilo que está na Bíblia e que nosso profeta mensageiro William Branham veio apenas respaldar e ecoar a Bíblia. Amém. Então, numa mensagem do irmão Branham, Deus testificando dos seus dons, 52, ele vai dizer isto: cremos que está próximo o dia em que o nosso Senhor Jesus retornará. Você crê nisso? Todos nós cremos. E como as pessoas estão hoje em dia se voltaram para a incredulidade. De quem ele está falando? Do povo do mundo aí fora? Não. Está falando de crentes. É de crentes que ele está falando. Bem, pessoas estão hoje em dia se voltando para a incredulidade. Nós entendemos que deve haver um grupo de pessoas assim. Eles devem ser incrédulos. Mas volto a dizer, ele não está falando aqui de ateus, de ateístas. Ele não está falando aqui de pessoas que sejam, como é que se diz? Bom, incrédulos, sim. Ele não está falando aqui de céticos, de ateus. Ele está falando aqui de crentes, de pessoas que são membros de igreja. Aí ele vai dizer mais: aqueles espíritos que estavam sobre os fariseus e sobre os saduceus e sobre aquelas pessoas nos dias, percebemos que esses espíritos ainda são espíritos religiosos e eles vivem na humanidade hoje. Ou seja, aqueles mesmos espíritos que ungiram aqueles sacerdotes, ungiram aqueles religiosos para ter aquele tipo de postura de incredulidade, de ousadia, de escárnio, é o mesmo espírito ungindo hoje, mesmos ministros que alegam representar a palavra como aqueles representavam. Verdade. É o mesmo espírito religioso, ele está aqui. Agora você veja, Mormona dizia que o diabo, ele é um imitador de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo gosta de fazer igual. Mormona explicava para nós que quando Deus unge alguém com o seu espírito, seja ele um ministro, um pregador, um evangelista, um apóstolo, um profeta, ele é ungido para levar a sua palavra adiante, e depois de um tempo ele recolhe esse servo, mas o espírito que estava sobre aquele servo, Deus deixa, para ungir algum outro servo seu que ele separou, para dar continuidade àquela obra, para dar continuidade àquele ministério, àquela mensagem. E você sabe, a mamãe disse, o diabo faz tudo igual, ele faz exatamente a mesma coisa. O diabo, ele unge um filho seu da perdição, com esse espírito, com essa unção de incredulidade, para que ele possa, com essa unção de incredulidade, levar as pessoas para a incredulidade, assim como eles, para que depois, quando ele for levado para a perdição, para o seu local de origem, sim, após a partida, depois que esse filho da perdição vai para o inferno, esse mesmo unção, esse mesmo espírito vai ungir um outro filho da perdição para prosseguir e fazer a mesma obra que aquele outro ministro fez. O que Deus fez é o que esse espírito do anticristo faz, da mesma forma. Então, ele é o imitador de Deus. Na mensagem no cego Bartimeu, ele nos explica isso. Sabe, Deus leva o seu homem, mas nunca o seu espírito. O diabo leva o dele, mas nunca o espírito. O mesmo espírito vive entre as pessoas, isso é verdade. Deus levou Elias, mas o espírito veio sobre Eliseu. Amém. Deus levou Eliseu, ele veio em João Batista. Amém. Aqueles espíritos não morrem. Ele levou o seu filho, Jesus, e o Espírito Santo veio sobre a igreja. Amém? Esses espíritos críticos daqueles sacerdotes incrédulos ainda vivem hoje entre o povo. Espíritos religiosos criticando, zombando. Os mesmos espíritos que estavam lá sobre aqueles sacerdotes. Então a palavra diz... Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo os pecadores, não se assenta na roda dos... Como é que está lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Não era isso que aqueles homens estavam fazendo lá? Uma outra escritura mais detalhada ali diz que vendaram os olhos de Jesus, e então os bofetearam. Zombando dele agora, você é profeta, profetiza, quem foi que te bateu? Então aqui Mormona está dizendo, aqueles mesmos espíritos zombadores que criticam, aqueles espíritos religiosos, estão aqui hoje para fazer exatamente a mesma coisa.
Basta você se posicionar pela palavra. Basta você querer ser o arauto dessa verdade. E vai ter alguns zombadores dizendo, ei, você é isso, você é aquilo, você é um incrédulo, você é um dualista, ou você é um intelectual. São os mesmos espíritos zombadores que lá crucificaram Jesus Cristo. Agora estão aqui encarnados novamente, porque o diabo envia os seus mesmos espíritos, recolhe os seus filhos do diabo, os seus filhos e manda para o inferno, mas o espírito continua aqui para fazer a mesma obra, a mesma coisa. O profeta diz, estão aqui. Outra mensagem, um julgamento. Escutem, Deus leva o seu homem, porém nunca o seu espírito. E o espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, e assim por diante, assim por diante. O espírito que estava sobre Jesus veio sobre a igreja, e assim por diante. E o diabo leva o seu homem, porém nunca o espírito. O mesmo espírito, o espírito religioso, continua a existir como esteve nos fariseus. E está bem aqui em Tucson, Arizona, simplesmente tão incrédulo, simplesmente tão cheio de credos e tradicional como aquele era. Agora, não somente aqui em Tucson, está por todo o mundo. Está lá na minha terra, Santiago, está em Francisco Morato, está aqui em Franca, está por toda parte. Então, você sabe que os espíritos que enganaram aqueles homens lá no passado são exatamente, então, os mesmos espíritos que enganam os cristãos nos dias de hoje. E é por isso que o apóstolo João, ele disse que todos os espíritos precisam ser provados. Consegue entender agora por que isso? 1 João 4,1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E são os mesmos espíritos, é a mesma classe de unção. Aqueles deuses lá da mitologia egípcia, greco-romana, são os mesmos demônios e entidades que aparecem hoje, com outros nomes, com outros rótulos. As culturas afro dão o nome de Zé Pilintra, isso e aquilo. Então, esses demônios mudam de nome, mas têm a mesma função, continuam fazendo a mesma coisa. O deus Horus lá, a deusa Afrodite, está tudo aqui. São os mesmos espíritos malignos. E são espíritos religiosos. Porque estavam supostamente em pessoas que depois eram tidas como deuses para serem adorados. E você sabe, quando um ministro é ungido por um tipo de espírito assim, eles fazem a mesma coisa. Eles levam as pessoas a adorá-los. Se convertem em ídolos do povo, ídolos da igreja. Tem igrejas que idolatram o líder, como idolatravam aqueles deuses, porque é a mesma unção que estava lá, que está agora sobre eles também. Não muda. Não há nada novo debaixo do céu. Não é verdade, irmãos? Então, o apóstolo Paulo também disse que quando alguém abandona da fé genuína, quando alguém apostata da fé genuína, é quando ele então se deixa ser guiado ou ungido por outros espíritos, que não passam de espíritos enganadores, que são o quê? Demônios. Foi o que ele disse, eu quero ler aqui, 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e os últimos tempos seriam quais? Os que estamos vivendo agora. Lembra do sermão do Mambana, os ungidos dos últimos dias? Amém. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê, Paulo? O que vai acontecer? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Inspirados por esses mesmos espíritos religiosos, os mesmos que crucificaram Jesus. Estão aqui. Então, meus irmãos, é assim que a apostasia começa. Na medida em que alguém não possui o verdadeiro Espírito de Deus, ainda que ele alegue ter a palavra, se ele não tem o Espírito Santo, vai vir um outro Espírito para ocupar o lugar que era para ser dele. Então, se você não está seguro de que você está sendo guiado pelo Espírito, de que o Espírito realmente é o teu Senhor, tome cuidado. Você pode ser ungido por esse Espírito religioso aqui. E quando alguém é ungido com esse Espírito religioso, essa pessoa está completamente perdida, porque ela não consegue depois se aperceber de que ela é uma incrédula. Ela se diz ser crente, mas é incrédulo. É um paradoxo. Esses espíritos religiosos fazem isso. Então, a pessoa que não aceitou ser guiada, ser conduzida por esse Espírito Santo, vai ser levado por um outro espírito, vai ser ungido por um outro espírito, que vai levá-lo a combater a palavra, a hibridar a palavra, porque ele está sendo aí ungido por esse Espírito, para adaptar a palavra, certo? A sua própria maneira pessoal de como ver, de como interpretá-la. E como disse Mombrana, tudo no mundo, meus irmãos, é regido e governado por espíritos. Verdade.
Espíritos estão por toda parte. Nós já ministramos isso há algum tempo atrás. Há espíritos atrás de púlpitos, de igrejas, há espíritos atrás de qualquer instituição, de um governo, de uma sociedade, de uma comunidade. Há espíritos, há entidades governando aquelas lideranças. Quero ler a mensagem do Mamana, aborda isso. Mensagem Testemunho de 63. Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. Amém? Cada eleito filho de Deus é vocacionado para fazer uma obra específica. Nem tem que ser tudo só no ministério, nem todos são chamados para o ministério. Mas mesmo assim não quer dizer que Deus não vai te usar você para alguma coisa. Você foi chamado para fazer algo. E se você é guiado pelo Espírito, esse Espírito vai revelar o propósito que Deus tem para você. Amém. E observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo. Bom, Deus era um discernidor de espíritos. Ele sempre estava andando em duas dimensões ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, ele sabia, quando uma pessoa falava alguma coisa para ele, ele sabia com que objetivo ele fazia aquela declaração. Quando alguém buscava para fazer uma pergunta, ele já sabia qual é o espírito que induziu a fazer aquela pergunta a ele. Então, ele disse, eu conheço tudo. Cada motivo, cada objetivo, porque tudo é governado por espíritos. Aí ele fala, esta igreja aqui foi colocada aqui com propósito. Há um espírito por trás dessa igreja. Amém? Cada lugar, cada igreja, cada denominação está ali sendo erguida, um espírito a levantou. Algumas igrejas são dirigidas sim pelo Espírito Santo, eu quero que sim, mas algumas não são. São para aqueles espíritos lá, aqueles mesmos que ungiram aqueles sacerdotes. Então ele vai dizer, certamente, há um espírito por trás do seu lar. Aham. Quando há um respeito mútuo, um sacrifício mútuo entre o casal, o marido, a esposa, há um espírito dócil, um espírito manso ali fazendo esta obra entre eles. Mas num lar onde há rixa, contende e briga, é porque algum espírito errado está ali. E não adianta só um ali ter o Espírito Santo. Se o outro não estiver em concordância, esse espírito contrário vai criar desarmonia no lar. Porque há um espírito por trás de tudo. Depois ele vai dizer mais aqui, por trás de cada edifício, sim, por cada instituição, como eu disse, há uma entidade, há uma unção ali. Por trás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Amém. Se esta igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano, algo assim, então seu motivo não está errado, não está correto. Sim? O Espírito Santo que está guiando um corpo de Cristo está ali para levar o corpo de Cristo a exaltar o próprio Cristo. Amém. Para promover o reino dos céus. Mas um espírito contrário vai levantar um líder para fazer com que este próprio líder seja ali exaltado. Porque o reino não é o reino de Cristo ali sendo construído, é o seu próprio reino ali sendo construído. É um espírito que vai promover essa obra lá. Então, meus irmãos, esses espíritos que fazem essas pessoas criticarem, zombarem, caluniarem da fé daqueles filhos e filhas de Deus que se posicionam pela palavra. Esses espíritos que fazem isso são, na verdade, espíritos medrosos. Medrosos, irmão Jorge? Sim. Esses espíritos que criticam, que zombam de você, são espíritos medrosos. Eles têm medo da palavra. Eles sabem do poder que há na verdade de Deus quando ela é vivida e pregada e manifestada. Então, esses espíritos que ficam zombando, na verdade, eles têm medo do que essa palavra, esta verdade pode fazer na vida de alguém que se rendeu a ela. Eles sabem o poder que há em um filho e uma filha de Deus que se rende completamente a Deus e que o tem como sua preeminência. Então, esses espíritos, eu digo para você, são espíritos medrosos. E o espírito do medo, você sabia que ele é altamente contagioso? É. Se você ficar muito tempo lá de uma pessoa medrosa, você corre o risco de você ser medroso como ele. E a lei, olha só como a palavra de Deus é sábia, sabendo desse problema, que o espírito do medo é contagioso, é contaminoso. Havia uma lei lá que dizia que se o soldado, na hora de ir para a batalha, tivesse medo, a lei dizia, não vá, vá para casa, vai para tua casa. Por que isso? Porque o medo dele ia contaminar todo o resto do pelotão. Você lembra da escritura? Eu quero ler aqui. Deuteronômio 20, verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, se houvesse um soldado, olha só, o exército inimigo é maior que nós, está em maior número.
Não vamos vencê-los. Não tivemos treinamento básico suficiente para encará-los. Eles têm mais munição que nós. Não, nós estamos em menor número. E ele começa a falar uma coisa aqui, outra coisa aqui. E as pessoas, os outros soldados vão ouvir aquilo. É verdade, você tá com a razão. Lembra quando eles foram conquistar a terra prometida, foram espiar a terra? O que disseram lá? Só quantos deram testemunho positivo? E o resto todos se levantaram dizendo, não somos aptos, não somos idôneos, não somos capazes de possuir, porque lá há gigantes e somos como gafanhotos diante deles. Aquele espírito de medroso, aquele espírito de medo contaminou todo Israel e não conquistaram a terra. Então a lei já tinha essa provisão. Se você vê algum soldado com algum problema que acha que não vai conseguir, vai te dar pensamentos negativos, mande esse homem embora para casa. Vai para casa. E deixe somente aqueles que sabem que Deus está com eles para vencer a batalha. Ainda que esteja em menor número. Então, isso muda de lá para cá. Não! Se há um espírito incrédulo, porque todo espírito incrédulo é um espírito medroso, como já expliquei para você. Todo espírito do medo é um espírito incrédulo. E o medo, como eu disse, além dele contagiar e contaminar, não é de Deus. Então, a incredulidade, não é só medo, a incredulidade, ela é contagiosa, meus queridos. Se você der ouvidos ao incrédulo que fica razoando contra a palavra, você corre o risco de receber esta unção, porque é uma unção, é um espírito que está ali. E você corre o risco de ser um crítico, um zombador, como ele vai se tornar, ou como ele tem sido. Então, o espírito de incredulidade, ele é contagioso. Por que isso? Porque o medo, ele é o inverso da fé. Deixa eu ler algo aqui que o Urbana disse. A maneira de ter companheiros, 55. Esse é o problema com o homem esta noite. Este é o problema com as pessoas esta noite. Você está assustado. Essa é a maior maldição que existe sobre o povo do evangelho completo. O termo evangelho completo era o termo que o Umbanda usava para se referir aos pentecostais. Os que dizem que tem batismo do Espírito Santo, que falam línguas, que interpretam, que profetizam. Esse povo, Umbanda diz, né? Eles estão debaixo de uma maldição. Por que, irmão Brana? Vamos lá. Essa é a maior maldição que existe entre o povo pentecostal ou qualquer outro povo, não é só pentecostal. É porque eles têm medo. Deus fez a provisão, mas você tem medo de aceitar a sua palavra. Se você não tivesse com medo esta noite, ora, você receberia sua cura pela fé. E saberia que Deus prometeu isso. Não, o médico disse que o meu caso é terminal, que não tenho solução. Você está com medo? A palavra diz, há poder, há cura, se você confessar e receber. Você receberia por fé, Deus prometeu isso. E a coisa simplesmente se afastaria de você, se você confessasse. Com medo, com medo. E eu notei isso. E essa é a razão pela qual sou tão crente na cura. Eu sei que se você conseguir escapar desse susto e colocar o amor em seu lugar, algo vai acontecer. Há somente duas faculdades que governam o ser humano. Uma delas é a fé, que traz resultados. A outra é o medo, que não tem valor algum. A fé é de Deus, o medo é do diabo. Então, como eu disse, o Umbanda era um discernidor de espírito, então ele via quando às vezes as pessoas chegavam até ele, faziam alguma crítica, ou porque estava ungido com aquele espírito. Você sabe, a palavra diz, quem guardar a sua alma perderá, mas quem a perder por amor de mim, pelo amor da minha palavra, a ganhará. Então, o mesmo Deus que usou o seu filho para dizer isto, estava aqui através desse profeta dizendo, a fé é de Deus, então não tenha medo, porque o medo é do diabo. O medo te cansa, o medo faz você se perguntar, e se eu fosse morrer de manhã, que bem me faria eu ficar todo preocupado com isso? E se eu fosse ser eletrocutado de manhã e minha vida estivesse que terminar amanhã de manhã, de que adiantaria eu me preocupar com isso? Bem, você diz, de que adiantaria ter fé? A fé pode assinar o teu perdão, com certeza. Há valor na fé. Não se canse, não tenha medo, não fique chateado. Basta ter fé e acreditar. Amém. E a única maneira que você pode ter fé, você tem que ter primeiro amor, pois o amor produz fé. Sim, se você ama Deus e a sua palavra, você vai ter fé, você vai confiar nele. Se você não tem fé, se você tem medo, é porque você não ama Deus, porque você não crê que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se você tiver amor, você vai ter fé.
Para o amor perfeito, tome, o amor perfeito lança fora todo medo. Amém? Amém. Diga isso comigo. O amor perfeito lança fora todo medo. Amém. Outra mensagem aqui de uma banda, Deus testificando seus dons. Portanto, não temas, o medo é do diabo. Diga para o irmão, para a irmã, diga, o medo, irmão, é do diabo. Tudo que Jesus dizia, não temas, constantemente, não temas, é isso mesmo? Sempre, não temas. Agora, Deus não quer que você tenha medo, Ele quer que você creia. Amém. Assim, cada um de vocês creia em um acordo, estejam em um acordo. Cada um de vocês creiam, e não arrazoem, não critiquem, não zombem. Isso não faz sentido, então ore até Deus te revelar. Amém. Até fazer sentido, e nunca vai fazer sentido. Nunca vai fazer sentido por intelecto, não. Tente arrazoar intelectualmente, você nunca vai chegar lá. É pela fé revelada, Amém. que vem do alto. A fé é o dom de Deus. Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, se você conviver com o incrédulo, com o pagão, você corre o risco de ser como um incrédulo, como um pagão, todo medroso, todo desconfiado, criticando, zombando, escarnecendo. Você vai ser igual a ele. Mesmo a pessoa podendo aí dizer que é um crente, mas se ele tem essas atitudes, é um religioso apenas, com um espírito religioso. E é nisso que ambos os espíritos estão aqui, porque o Umbanda disse que há dois espíritos, e ambos os espíritos são religiosos. Há o Espírito Santo, que é o espírito religioso. Quando o Umbanda dizia, eu me sinto todo religioso, é o espírito religioso, sadio, o Espírito Santo, mas há o outro espírito religioso, que é o fanático, que leva você à incredulidade, que leva você ao arrasamento. Um homem correndo da presença do Senhor. Pode-se ver as pessoas hoje, há dois espíritos. Um deles é o Espírito Santo, o outro é um espírito ímpio, um é governado por isso, e ambos religiosos. Agora sim, essa é a parte estranha, ambos são religiosos. E justamente como Esaú e Jacó foram religiosos, ambos. Como Caim e Abel foram, ambos religiosos. Como Judas e Jesus foram, ambos religiosos. E vemos hoje de ambos os lados, religiosos. Veja, é o mesmo espírito. As pessoas morrem, mas o espírito não morre, continua em frente. Ambos religiosos. Um deles é possuído pelo Espírito Santo, que tem o tipo de vida que deveria ter, e anda pia e honestamente. Esses não tirariam um centavo seu, esses fazem tudo o que podem honestamente para ajudar você. Os mais agradáveis que podem, e os outros, verificamos que é justamente vice-versa. E, no entanto, ambos os espíritos são religiosos. Dois deles, o Espírito Santo e o outro, um espírito ímpio. O espírito religioso e o espírito ímpio. E se você notar isso, ainda que dizendo ter religião, caçam de você e o chamam de santo rolador. Para os irmãos aqui que não sabem, os pentecostais nos Estados Unidos no tempo passado, nos dias de Umbanda, eram chamados de holy rollers. Para fazer uma espécie de trocadilho com o idioma inglês. Chamavam de santos roladores. Porque muitas vezes eram tomados por espírito e caíam no chão e rolavam, então debochavam. Não entendiam que era Deus ali. É um espírito religioso de Deus, e os que zombavam disso eram outro espírito religioso também, mas falso, que critica, que zomba. Então veja, foi o espírito religioso que crucificou Jesus Cristo. Você já entendeu isso? Sim? Então, é o mesmo Espírito que está fazendo hoje, ao rejeitar a sua mensagem, a mensagem desse dia. Crucificando Cristo, crucificando essa palavra, essa doutrina pela segunda vez. Mensagem Umbanda outra vez aqui, a invasão dos Estados Unidos. Lembre-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas, eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício. Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres deste dia. Porém, não, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo não é nada de coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente, porém não é o anticristo. Naqueles dias alguns achavam que o comunismo é o anticristo. Uma banda aqui diz, não pense que o comunismo é o anticristo. O anticristo ele é muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sabemos disso. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus.
E onde é que está esse povo religioso contra a mensagem de Deus? Você pensa que isso está lá só nas denominações? Eu tenho uma triste notícia para te dar. O próprio povo da mensagem, alguns deles, ou grande maioria tem quizás, estão ungidos com esse mesmo espírito religioso para combater a própria mensagem que alegam defender. Como isso? Eu já te mostrei pela Bíblia, não foi o que fizeram com Jesus? Aqueles homens representavam a lei. E hoje você tem a mesma coisa, é o mesmo espírito. Mas veja que este povo religioso do dia aqui, que rejeitou Jesus, não foram os idólatras romanos. Foram os idólatras romanos que rejeitaram Jesus? Não foram. Foi o próprio povo de Israel que rejeitou. Então, quem mais vai rejeitar a mensagem da hora desse tempo do fim? Você acha que vai ser só os denominacionais? Não. Infelizmente não. Então, o mesmo espírito de mentira que ungiu os profetas de Baal, lá no passado, porque o Mobrana aqui mencionou Micaías, sim, é o mesmo espírito que está ungindo ministros hoje em várias igrejas. Você lembra que o Mobrana, na verdade a escritura que diz que Micaías ele foi chamado para dar uma palavra positiva lá para os reis, e ele diz que somente poderia falar aquilo que Deus lhe desse para falar. E todos os profetas lá de Baal já haviam dado o seu parecer positivo para uma guerra que eles queriam lá travar. Eles disseram, vai em frente, vocês vão vencer a batalha. Mas aí então Micaías ele conta que ele viu numa visão que foi um espírito de mentira, pela permissão de Deus, que ungiu aqueles sacerdotes para profetizar aquela mentira. E o Mombana ele gostava muito de usar aquela escritura para você entender que é exatamente a mesma coisa que acontece hoje. Isso está lá na Invasão dos Estados Unidos. E Micaías disse, eu vi Deus e sua hoste, seu concílio que estava em glória. Sabe, Deus tem um concílio ali em cima de vez em quando. Ele traz os seus seres angelicais e realiza um concílio de vez em quando. Às vezes para você ter uma cura, para você ter uma porta de emprego, para abrir para você, às vezes um concílio é feito ali, para Deus mostrar favor a você. Seres angelicais, lá no céu. Ele disse, eu vi assentado sobre um trono, Todas as pessoas estavam de pé do lado direito, do lado esquerdo dele, disse, eles estavam discutindo quem nós podemos conseguir para descer ali e enganar Acabe para fazê-lo sair aqui e cumprir a profecia de Elias. Deus disse isso, o que vai acontecer? Então nós apenas veremos que quem pode descer? E um espírito mentiroso veio de baixo, naturalmente do inferno, veio diante de Deus e disse, eu descerei e entrarei naqueles pregadores e os farei todos profetizarem uma mentira. Isso os irritou, isso os fez se sentirem estranhos, quando eles disseram, eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles, profetizarem uma mentira. E ele desceu e entrou naqueles pregadores e eles começaram a profetizar uma mentira. E irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. É o mesmo espírito. Está aqui. Então, deste modo, no caso dos assim chamados cristãos, é necessário dizer que há um espírito que move essas pessoas a atuarem dessa maneira. Como todos vocês devem saber, o Umbanda, ele era um discernidor de espíritos e ele afirmava que havia um espírito religioso que ungia as pessoas, o qual ele chamava de espírito religioso, mas também chamava de espírito de igreja. E esse espírito religioso, ele engana as pessoas, fazendo elas pensar que nasceram de novo e que sua falsa profissão de fé esteja biblicamente correta. Há um espírito que unge uma pessoa para ela se convencer que ela nasceu de novo. Para se convencer de que ela é uma crente. Para se convencer de que a fé que ela crê, a doutrina que ela defende está correta. É um espírito religioso que faz uma pessoa proceder dessa forma. E a menos que seja um eleito por esse espírito, para poder se livrar, ele jamais poderá reconhecer a sua incredulidade. Jamais poderá reconhecer que a doutrina que ele defende é falsa. Porque é isso que o Espírito está fazendo ali. Como eu disse, o diabo imita Deus. O diabo envia essas unções, envia essa classe de unção, de Espírito, para ungir essas pessoas, para se convencerem que elas estão corretas na sua fé, na sua vida religiosa. Estão corretos na sua postura, quando na verdade eles estão cegos. Mombana disse isso na mensagem, necessário vos é nascer de novo. As pessoas de hoje tomam todos os tipos de espíritos. Eles sobem e tomam um espírito de igreja. O que o espírito de igreja faz? Ele vai dizer agora.
E eles até mesmo, agora presta atenção, escute isso aqui. Eles até mesmo tomam espíritos que se chamam de espíritos de Deus nascidos de novo. Há um espírito desmembrana que se diz espírito nascido de novo. A pessoa tomada para a assunção por esse espírito diz, eu sou um filho de Deus nascido de novo. Não é, não nasceu de novo. E negam que a palavra de Deus seja verdadeira. É um espírito que unge eles, que se convence que a doutrina deles é verdadeira. Mas é um espírito que faz eles reconhecer isso. É um espírito. Então, quando alguém ungido com esse espírito, dificilmente ela pode ser libertada quando chega a esse estágio. É como se ele tivesse, como o irmão Bando dizia assim, sua ovelha marcada com uma sovela. Escravo para sempre. Não há nada mais que você possa fazer para convencer. Amém? Quando criticar ali Jesus, você não vai responder às acusações que estão te apresentando. O que foi que ele fez? A palavra diz que ele ficou quieto, em silêncio. Porque ele sabe que não tem como você lutar contra esse espírito aqui que cegou esse povo. Eles pensavam que estavam certos. Jesus sabia que não havia nada que poderia ser feito, porque era um espírito que estavam convencidos que estavam certos. Quando uma pessoa é ungida com esse tipo de espírito, não perca tempo com isso. Não tente elucidá-lo, não tente instruí-lo, não tente orientá-lo. Você perderá seu tempo. Nem Jesus que perder seu tempo. Quando Judas veio para trair, ele tentou convencer, dissuadir de fazer isso. Não, Judas, o que eu tenho que fazer? Faça logo, meu filho. Vai logo, vai adiante. Não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Não perca tempo em tentar dissuadir esses espíritos. Certo? Aí ele vai dizer mais aqui. Poderia você imaginar o Espírito de Deus negando a sua própria palavra? Não pode. Como que alguém que diz que é crente, nascido de novo, pode arrazoar contra a palavra, dizer isso aqui é dualismo, isso aqui é testemunho de Jeová? Como que alguém pode ter o Espírito Santo e negar a própria palavra revelada? Não pode. Poderia você realmente dizer que são nascidos do Espírito de Deus e acreditarem e aceitar aqueles dogmas que são contrários à Bíblia e negar a palavra de Deus e dizerem que vocês são, que o Espírito de Deus está em vocês? O Espírito que escreveu esta Bíblia negaria isto? Isso seria eu dizendo algo e se levantando e mentindo contra isso. Deus diria alguma coisa, depois se viraria e mentiria sobre isso? Não. Quando a Bíblia diz, é impossível que Deus minta, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Amém. Então, meus irmãos, esse espírito religioso, Mombana diz também que ele tenta agir como Deus. Tem pessoas que atuam como Deus. Já ministramos isso lá em Morato. O tema foi complexo de Deus. Tem pessoas que têm esse espírito, esse complexo, síndrome de Deus. Eles pensam que são como Deus, atuam como Deus. Ninguém pode ousar criticar. Ninguém pode ousar mostrar um outro pensamento contrário. É um espírito, Mamana diz. Ele vai dizer isso aqui. Mensagem avergonhado. Lembre-se, você pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Você pode encontrar um espírito que fizesse isso, aquilo, aquele outro. Siga um pouco e veja como ele se compara com a palavra de Deus. Você pode encontrar um espírito que lhe dissesse que você está salvo e que lhe dará um sentimento glorioso e você gritaria e gritaria. Então, quando se trata de negar a palavra, como pode o Espírito Santo, que escreveu a palavra, negar a sua própria palavra? Não pode. Esse espírito deve pontuar cada promessa de Deus com um amém. Se não é, então você nunca conheceu a Deus. Você conheceu um espírito enganador, como que Paulo disse que nos últimos dias viria. E o mundo está cheio disso hoje. Então, esse espírito enganador, como Paulo falou, ele torna as pessoas soberbas, torna as pessoas incapazes de se humilhar para a verdadeira doutrina. Eles não vão aceitar, eles vão arrazoar contra isso. E também são impedenidas para poder aprender qualquer coisa acerca da palavra de Deus, com o ministério correto. Eles não aceitam. Eles já têm os seus ídolos, seus pequenos deuses, porque simplesmente se convenceram de que eles já possuem toda a verdade, pensando que são como Deus. Elas sequer têm o Espírito Santo, exceto esse Espírito aí que se passa por Deus e que os faz pensar que o tem. Eles foram diabolicamente enganados. Outra mensagem aqui do Mambana: se Deus está conosco quando estão os milagres. Muitas pessoas foram enganadas de receber o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que tem o Espírito Santo. O profeta diz, estão enganadas. Ah, mas eu falo em línguas, eu profetizo, eu interpreto, eu faço isso, eu oro, a cura acontece. Mombana disse, estão enganados. Há um espírito que consegue enganar religiosamente essas pessoas. As pessoas caem cegamente aí
e passam por algum tipo de sensação, levantam-se com um espírito arrogante, indiferente, presunçoso, mal-humorado. Isso não é o Espírito de Deus. Mas continua em frente, fora de ordem, sem saber qual é a ordem da igreja, sem saber como se comportar na casa de Deus, sem ter boas maneiras, não ter ousadia alguma, nenhum sentimento com relação a Deus. Tudo que eles pensam é na minha igreja. Isso mostra que eles receberam um espírito de igreja, e não o Espírito de Deus, porque ele tira tudo isso de você, queima tudo isso. Então existem dois espíritos, eles são muito parecidos, porque são espíritos religiosos. Isso está em toda parte. Isso está nas denominações, está nas igrejas, está na igreja romana, está na igreja evangélica, está em toda parte. Outra mensagem aqui, Deus identificando-se por suas características. Assim são os espíritos do último dia, eles são tão parecidos, mas tem uma característica que os identifica. Um está certo, o outro está errado. E pode se identificar por sua característica. O Espírito de Deus pode ser identificado por sua característica. O Espírito de Deus e o Espírito da igreja. Há um Espírito de igreja e um Espírito de Deus que não é absolutamente nada parecido com o Espírito de igreja. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, elas praticariam o que falam. Então, há muitos crentes que não vivem o seu próprio cristianismo. Como nós poderíamos estar construindo grandes estátuas e construções e milhões de dólares em edifícios e grande expansão de organizações e coisas assim, e pregando que Cristo volta a qualquer hora? Jesus está voltando, irmãos. Então, para que construir todos esses templos aí? Alguns têm projeto para anos e anos, né, irmão Cícero? Anos e anos construindo. Mas e Cristo vai vir amanhã, irmãos. Que fé é essa? Não praticam o que dizem crer. Verdade. Como nós poderíamos continuar, olhar para nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando no mundanismo e trazendo para dentro da igreja e misturando, e nós permitimos? Por causa da popularidade ou por causa da opinião popular e divergências denominacionais, tentando superar em crescimento a próxima organização. Como nós poderíamos praticar o que nós pregamos? Então, eu vou dar aqui só um rápido exemplo, já dei alguns aqui das Escrituras, mas vou dar só mais um rápido exemplo, porque eu creio que os irmãos já estão assimilando na nossa mensagem, a proposta de hoje é tratar sobre esse tema. Pessoas que são ungidas com o espírito religioso. Você tem que entender que há essa classe de unção, porque é isso que estava ungindo lá aqueles homens que crucificaram Cristo, e a mesma classe, são os mesmos demônios que estavam lá ungindo hoje certas lideranças religiosas para combater não somente a Escritura, mas a todos aqueles que se posicionassem por essa Escritura. Se você não souber como o diabo trabalhou no passado, você não vai saber como ele está fazendo hoje. E você vai ficar andando ao esmo. Então você tem que entender estas coisas. Porque como se você vai se preparar se você não entende isso? É verdade. É os unidos. Amém? Então, há algumas escrituras ali que eu quero ler para vocês, só para nós já concluir nosso breve estudo aqui. Você lembra do caso do mancebo rico? Era um religioso. Não é verdade? Mas houve uma coisa que Cristo deu para ele fazer, e ele não pôde fazer. Mesmo sendo religioso. Não era para ter feito, já que ele era religioso, que guardava todos os mandamentos. Mas vamos ver isso. Lá está em Marcos capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Quanto se engana aqui, pensa que esse homem está adorando Jesus como se ele fosse Deus. Naqueles dias, meus queridos, havia uma prática muito corriqueira e comum das pessoas dobrarem os seus joelhos diante de alguém, não com o sentido de adorar como se ele fosse uma divindade. A palavra que é usada no grego é proskunel. Em algumas bíblias, na maioria delas, traduziram proskunel por adoração. E as pessoas pensam que, neste caso aqui, este homem está adorando Jesus como Deus, e não está. Essa palavra proskunel também tem sentido de reverenciar, de prestar honras. É uma pessoa que tinha um ofício, eles faziam essa reverência, dobravam os seus joelhos, mas não estavam adorando. Este homem aqui não estava adorando Jesus como uma divindade. Ok, ele veio ali, se postou diante dele, certo? Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Se eu fosse Deus, você poderia me chamar de bom, mas eu não sou Deus, então não me chame de bom. Aleluia.
Quem entende sabe, isso aqui não vai arrasar contra isso. Se você arrasou, não é isso aí que você está falando. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Eu não sou Deus! Amém. Só Deus é bom. Obrigado, Pai. Se você tem um espírito religioso, você vai arrasar. Não. Mas é isso que Jesus disse. Exatamente. E você vai ver que depois esse mancebo se corrige. Né? Vamos ver. Ok. Jesus disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Depois vai dizer aqui, tu sabes os mandamentos? Eu sei perfeitamente que você é uma pessoa religiosa. Você é membro de uma igreja. Eu sei disso. Tu sabes os mandamentos. Né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, agora não chamou mais de bom mestre, porque sabia que ele não era Deus. Só disse mestre. Né? Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Sou um membro de igreja desde criança do Senhor Jesus Cristo. Sou um membro de igreja. Sempre fui. Nasci na fé. Meus pais também nasceram. Sou da mesma religião, da mesma igreja dos meus pais. E Jesus, olhando para ele, o amor, ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste. Ele guardava todos os mandamentos, porque possuía muitas propriedades. O que ele tinha aqui? Só um espírito de igreja. Mais nada. Alguém que tem um espírito de igreja não consegue ficar com toda a palavra. Verdade. Como eu disse agora recentemente ali no Rio, o Mambana disse, se você não tem lugar para congregar onde se prega 100% da palavra, tudo bem, vá onde alguém pregue apenas 90%. Se não for 90%, encontre, nem que seja uma igreja que tenha 80%, ou 50%, ou 60%, sei lá. Mas vá, congregue, o Mambana dizia isso. Claro, é bom você fazer isso. Mas veja, por causa de declarações como essa, irmãos, que o Mambana fez, então hoje você tem muitos membros dos tabernáculos da mensagem, congregando em tabernáculos, mesmo sabendo que muitos de seus ministros falam coisas erradas. Há evangélicos em várias igrejas evangélicas, denominacionais, organizações, estando ali porque eles querem estar em algum lugar para congregar, mesmo vendo que algumas coisas estão erradas. E no caso, vou voltar para os tabernáculos, muitos acabam ficando nos tabernáculos, mesmo vendo que alguma coisa não está pontuando com a palavra, eles estão ali porque eles usam essas palavras, olha, se não tem 50% ou 60%, vou ficar ali igual. Mas veja, tudo bem, você pode, desde que aquela congregação que ali está, não combata os outros 40% da palavra que você crê. Exatamente. Se essa igreja que só tem 60%, tudo bem, é ignorante. Mas se os outros 40% ela combate, fuja disso. Agora disse, separa-te. Amém. Então vamos entender o que ele disse. Eu creio. Então veja que este homem aqui, por ser um membro da igreja, ele fazia tudo direitinho, você percebeu, né? Ele guardava os mandamentos, as várias práticas religiosas que a lei ali mandava, ordenava, e até mesmo fazer aquela parte de reverenciar ali Jesus quando ele abordou, mas tudo isso era apenas o quê? Uma parte mecânica da sua religião. Não havia ali uma dinâmica conduzindo ele. Então, ele não pôde aceitar toda a palavra. E ele tentou durante, eu creio, para o resto da sua vida, fazer o quê? Praticar aquele mesmo tipo de religião que ele sempre praticou, para tentar, talvez com mais zelo, talvez com mais devoção, ter assim uma esperança de que isso compensasse a sua falta de revelação e de posicionamento. É o que muitos fazem hoje. Alguns dizem, usa as palavras do Mambana, né, irmão Rosendo? O Mambana disse, se eu tiver errado, não tem problema, desde que eu tenha um bom coração. Né? Eu posso ter um bom espírito. Se eu não tiver 100% correto na palavra, não há problema. Desde que, como disse uma banda, Deus olha para o meu espírito. Se eu tenho um bom espírito, se eu tenho uma boa intenção, é isso que Deus considera mesmo que eu esteja errado em alguma coisa, algum pensamento, algum entendimento da Escritura. Eles usam palavras de Umbanda. Está errado com o espírito certo. Porque o espírito... Esse negócio aí. Então, mas veja, eu sempre tenho dito o seguinte, queridos. Se você tem um espírito bom, como alguns dizem que tem, você não vai rechaçar a verdade depois que você a ouve. Eu não entendo isso muito bem, mas Deus não vai considerar isso desde que eu tenho um bom espírito. Tudo bem, mas quando você ouve a palavra e você rechaça essa, que espírito bom é esse que se diz que tem em você? Nós acabamos de ver uma mãe dizendo, um Espírito Santo que está em alguém jamais vai fazer ele se levantar contra a própria palavra que ele ungiu e escreveu. Não vai fazer isso. Amém.
Então, nós temos o caso aqui desse mancebo rico. Quero citar o caso aqui de Caim. Quero ler aqui a mensagem de uma banda, ele comenta isso. O caminho de Deus feito para nós. Agora, eu quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer o seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer o seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs, e peras, e pêssegos, e abóboras, sei lá o que fosse, colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja. É um tipo, né? Eu sou um bom membro da igreja, vê? Eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui, eu construí um altar, eu coloquei um sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. Oh, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço isso, eu faço aquele outro. E esperando uma recompensa por causa do que ele fez. Bom, meus irmãos, qualquer coisa boa que eu e você viemos a fazer, não foi eu e você que fizemos, foi Deus em nós que fez. Como que você vai se gloriar de coisas que foi você que fez? É verdade. Então, as mesmíssimas coisas, simplesmente tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que um tentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é a verdade. Molevey disse: eu nunca entendi o que o Mambano quis dizer com isso. Eu também não entendo. Tudo bem. Espírito religioso. Não pense que está em anticristo. A Bíblia diz: os 12 espíritos seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se possível. Então vejam, meus queridos, já para nós concluirmos aqui essa nossa breve palestra, nosso breve estudo aqui. Assim como Caim, como o mancebo rico, muitos religiosos, eles adoram a Deus com a mesma sinceridade, com a mesma abnegação, com o mesmo interesse de Caim, né? Sem fingimento. Caim não estava fingindo, ele estava dando o seu melhor ali, era o seu zelo total a Deus. Sim. Com muito zelo, contudo, a sua adoração ela é vã, porque ela está fora da revelação. Então, será que Deus foi injusto em não aceitar ali a adoração de Caim, apesar de toda aquela sinceridade que Caim demonstrou para o Senhor? De maneira nenhuma, Deus não estava sendo injusto. Porque Deus mesmo, depois ele apareceu pessoalmente para tentar tratar de corrigir Caim. Vamos ver a escritura onde diz isso? Gênesis 4, versos 6 a 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Aí alguns, irmãos Cícero, leem isso aqui e dizem: veja, qualquer um pode ser salvo, até os descendentes da serpente. Porque ele tem livre-arbítrio aqui para decidir. Ele tem livre-arbítrio para dizer: olha, Deus... Hein? Existe tabernáculo que prega isso aí, porque até o filho de Caim pode receber a salvação. Aham, eu já vi alguns irmãos, quando eu preguei aquela mensagem, livre-arbítrio versus eleição, alguns me vieram com esse arrasamento. De que até um filho da perdição pode se perder, basta usar o seu livre-arbítrio corretamente. Não, o que Deus ali estava mostrando para ele é a mesma coisa que Cristo mostrou para nós. Deus mostra amor e simpatia para com todos, bons e justos. E o fato de Caim ter se mantido empedernido foi apenas para mostrar qual era a sua verdadeira natureza. Sim. Eu já tenho dito isso várias vezes. Caim poderia ter voltado atrás e ter feito os mesmos sacrifícios de Abel 10 vezes, 100 vezes mais. Ele iria para o inferno do mesmo jeito. Não ia mudar nada. Ele continuaria sendo o que ele era, um filho rebelde. Então, quando Deus ali mostrou uma aparente recuo, olha, se você fizer algo, eu vou receber. É verdade, mas isso foi apenas para provar que ele não faria. Por que isso? Por que não faria? Vamos lá, o Mambano nos mostrou, quando alguém é ungido com um espírito religioso, você nunca vai conseguir convencê-lo de que está errado. Verdade, certo. Nem Deus conseguiu convencer que Caim estava errado. Ele continuou fazendo o erro. Você está entendendo? Isso a escritura muda de lá para cá? Não muda, a palavra de Deus ela não morre. Aleluia! Então veja, não há nenhum problema em alguém ser ignorante, irmão Cícero, acerca de algumas coisas. Não há nenhum problema. O problema não está em você ser ignorante. O problema está em você manter-se empedernido depois que a verdade te arranca. Amém! Enquanto o mancebo era ignorante, ele tinha uma desculpa, irmão Cícero. Mas quando Cristo diz, olha, faça isso. Não. Agora ele não tinha mais desculpa. Caim tinha uma desculpa enquanto ele estava, não, é essa a forma que eu quero. Mas vou te mostrar o caminho, faça o que eu também quero. Não vou fazer, pronto. Então, esses ministros que dizem isso e aquilo, se eles fazem a ignorância, tudo bem, mas depois é dado a eles a oportunidade, e eles ainda se mantêm duros contra isso, você já sabe qual é o espírito que estão ungindo esses homens. Amém, amém, graças a Deus. Então, meus queridos,
É uma evidência de perdição quando alguém não aceita se corrigir depois que o erro é mostrado para eles. É uma evidência de perdição quando alguém se recusa a aceitar a correção depois que a verdade é mostrada. É verdade. Então eu quero aqui concluir, tem muitas notas aqui, eu não vou ler tudo. Amém. Eu só quero encerrar aqui com mais essa nota aqui, para deixar você bem claro acerca de uma coisa que nós já tratamos. Você sabe que não há como você tentar dissuadir alguém que está ungido com esse espírito de mentira. Não há como você tentar levá-lo à verdade. O espírito religioso, ele estará sempre em conflito com a palavra de Deus. Na mensagem de Mombana Israel e a igreja número 1, Mombana vai dizer assim: observe, está se movendo hoje mesmo com uma força terrível. Cabe a você, meu irmão e minha irmã, considerar o que você está ouvindo. Amém. E nunca subestime o poder de Satanás para enganar. Nunca o subestime. Ele é tão bom quanto pode ser. E o espírito do anticristo não é o comunismo. Não, o espírito do anticristo é tão próximo a uma coisa real que enganará o próprio eleito, se possível. Jesus disse isso. Mateus 24. É um espírito religioso. Ora, Caim e Abel eram irmãos. O corvo e a pomba pousaram no mesmo poleiro. Esaú e Jacó eram irmãos. Judas e Jesus estavam na mesma igreja. Um era pregador, o outro era tesoureiro. Vejam aí, sempre apenas enganando. A mentira que Satanás contou a Eva era 90% da verdade. 90% da verdade. E a mentira que você pode contar, como eu tenho ouvido homens ignorarem as passagens das Escrituras apenas para evitar, porque isso fere a teologia deles. Então, meus irmãos, quero concluir dando aqui para você essa palavra aqui do Mombana. Eu disse para você, não tente esclarecer alguém que se mantém empedernido acerca da palavra. Não perca seu tempo. Jesus não perdeu tempo com Judas. É verdade, pai. Então, não faça isso. Quero ler essa mensagem para nós concluir. Como hoje vem a mim e sua comissão. O velho irmão Bosworth se aproximou de mim. Isso foi lá em Tucson, é isso? Quando houve aquela campanha de cura divina, e o Dr. Best apareceu para desafiar o irmão Branham, dizendo que não havia mais cura divina, o ministro Batista, Dr. Elias Best, esse era o seu nome. Então, Bosworth, que estava ali administrando as campanhas Branham na época, ele disse: irmão Branham, ele está lançando desafio, deixe que eu responda esse desafio. E o irmão Branham não queria, ele disse: Bosworth, você vai perder seu tempo com este homem, é incrédulo. E ele era incrédulo, meus irmãos. Ele morreu incrédulo. Sim. Eu lembro que alguns anos atrás eu achei um site onde havia publicações desse Dr. Best. Até pouco antes de partir, ele havia ainda publicações combatendo e criticando a cura divina. Morreu negando a cura divina. Então, veja, você não tem como dissuadir esses homens com esse espírito. Então, uma banda aqui sabe, disse: olha, Bosworth, não tente esclarecê-lo. Talvez você vai ajudar os que estão ali querendo crer, mas este homem aí não vai crer, então não perca seu tempo. Passou vela na orelha. Exatamente. Aí ele vai dizer aqui: o irmão Bosworth se aproximou de mim, estando avançando nos seus 70 anos naquele tempo. Um velho irmão adorável pôs seu braço em volta de mim e disse: irmão Branham, o irmão quer dizer que não vai aceitar o desafio? Eu disse: não, irmão Bosworth, não, senhor, não vou aceitar. Eu disse: não adianta nada. Isso só causa brigas quando saímos da plataforma. Eu disse: eu estou tendo uma reunião agora e não quero ter as coisas todas aqui confundidas assim. Eu disse: apenas deixo ele em frente. Deixa o incrédulo sozinho com a sua incredulidade. Eu disse: e é só isso, ele só está fazendo barulho. Eu disse: temos tido desses antes e não adianta falar com eles. Eu disse: eles vão direto sem ceder, não cedem. Eu disse: se eles uma vez recebem o conhecimento da verdade, então não querem recebê-la, a Bíblia diz que eles atravessaram a linha da separação e nunca serão perdoados nem nesse século, nem no futuro. Foi o que Caim e o mancebo rico fizeram. Eles chamam isso de diabo e não podem evitar. É o espírito que está neles. Aquele mesmo espírito lá que zombou: se tu és profeta, profetiza quem te bateu. Eles estão possuídos por um espírito religioso que é o diabo.
Quantos sabem que isso é verdade? Que o espírito demônio é religioso? Sim, Senhor. Justamente os mais fundamentais que podem. Então é isso, meus queridos. Você vai recalcitrar contra os aguilhões, porque você viu aqueles espíritos que apareceu lá. Ó, eu posso ungir aqueles profetas de Baal, deixa eu ir lá. Então Deus disse, tá, você vai conseguir. Sob a permissão de Deus, aqueles demônios, aquela unção foi lá e ungiu aqueles profetas. Então, quando você está até lutando contra o ministro, contra o irmão que está se revoltando contra o que você ensina, você pode estar se levantando até contra Deus, se for Deus que permitiu aquele homem ser ungido com aquilo. Sim. Você percebeu isso? Você já percebeu disso? Amém. Então você pode estar lutando contra Deus. Sim. Então deixe a coisa como está. Há alguns que estão aqui para ser incrédulos, porque foram postos para isto. Quanto a você, siga falando a verdade. Siga posicionando-se pela palavra. E Deus te exaltará. E Deus te glorificará. Amém? Essa é a minha breve e simples palestra que eu tenho para dar para os irmãos. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor palavra de oração. Querido Deus, precioso Pai, são pequenas lições do passado que estamos atualizando para a Tua igreja nesse dia. Daqueles mesmos espíritos de confusão, de religião, de incredulidade, de zombaria que estavam lá no passado, os mesmos que puseram o Teu Cristo na cruz do Calvário, estão tentando fazer a mesma coisa hoje ao crucificar a Tua palavra desse tempo do fim pela segunda vez. Teu profeta nos alertou sobre essas coisas. Nós estamos apenas entrando nos meandros, na parte mais intrínseca disso, mostrando que são os mesmos espíritos. E aqui, Senhor, estamos entendendo mais uma vez de que Tu tens um propósito para aqueles que receberam toda a palavra. É posicionar-se por ela e não se levantar ou arrazoar contra aqueles que não aceitaram. Nós entendemos hoje, Senhor, que o que Tu queres é uma igreja fortalecida, uma igreja posicionada, uma igreja que seja temente, mas que, acima de tudo, que esteja convicta e segura de que o está guiando a fazer as coisas que estão fazendo. Porque o teu profeta disse, se você quer, tenha certeza de que há um Espírito certo te motivando a fazer isso. Tem motivos, objetivos corretos. É isso que nós queremos, Senhor. Se há uma coisa errada em nós, se há um motivo errado em nós, se há um objetivo que estamos traçando e que não corresponde ao teu reino, Senhor, tira esse espírito de nós. Queremos saber o que tu queres para nós. Queremos render ao teu Santo Espírito e não nos levantar contra o que tu estabeleceu para esta igreja, para esse tempo do fim. Ajuda, Senhor, este povo que está aqui, essa obra que tu está fazendo aqui, Senhor, e Franca, que tu possas guiar estas vidas que aqui estão, que tu possas ungir o ministro que está aqui à frente dessas ovelhas, que elas possam ser humildes, não mais sujeitas a intelectos humanos, não mais sujeitas a um governo de homens, mas sujeitos únicos exclusivamente à tua palavra, ao teu Santo Espírito. Que o teu Espírito seja o guia desse corpo, que o teu Espírito seja o guia dessa igreja, e que nenhum espírito contrário entre neste lugar. E se houver algum espírito medroso, que ele saia daqui, para não contaminar, para não contagiar os teus filhos. Unja-nos com espírito de coragem e ousadia para falar da tua palavra e se posicionar por ela. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Aplaude-se. Aleluia. Pode sentar, irmão, só mais um pouquinho aqui, por favor. Quero dar aqui mais umas considerações finais. Eu quero aqui agradecer mais uma vez esse tempo que o irmão Ricardo nos permitiu ter aqui, com as ovelhas que o irmão aqui assiste. Agradeço ao tempo que os irmãos tiveram, a paciência. Peço desculpa, sinceramente, perdão para você, se em algum momento aqui eu escandalizei com alguma coisa. É a nossa maneira, às vezes, um pouco avivada de nós falarmos dessas coisas, porque realmente nós cremos, né? Uma banda falava que às vezes em alguns lugares era tão formal, quando alguém dava uma aleluia, já viu o diabo para tocar ele para fora. Em alguns lugares fazem isso. Né? Então aqui que você tem essa liberdade para o Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo atuar na tua vida. E não tenha medo de confessar essas coisas. Amém? Amém? Você está no lugar certo. Aqui é um momento para você ter esse companheirismo com você e Deus. E eu creio que esse lugar está sendo separado para isto. Amém? Se há mais eleitos para essa palavra, eles vão ser alcançados de alguma forma. A rede do Evangelho será jogada e o bom peixe será trazido para cá. Amém? Antes de eu encerrar aqui a minha parte, eu quero pedir aqui para o irmão Rosendo, por favor, irmão Rosendo, que você venha aqui e traga mais uma palavra aqui para os irmãos, dando assim um breve testemunho, como Deus puder guiar você a fazer isto. Porque esse trabalho que nós fazemos, eu não estaria aqui confessando essa palavra, irmão Cícero, se este homem não tivesse dado esse posicionamento.
Então, nós estamos aqui empenhados a levar adiante essa chama do avivamento que o irmão Rosendo trouxe para nós, para esse país. Foi um dos primeiros ministros que soube trazer com disciplina, com equilíbrio, a doce e a sã doutrina de Cristo. Amém? Então, é um privilégio que nós temos de ter o irmão Rosendo aqui conosco. Eu queria mais uma vez que o irmão Rosendo aqui fizesse aqui sua saudação para os irmãos e contasse um pouco, ainda que resumidamente, do trabalho aí que o irmão desenvolveu aqui no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Falar o que depois de um culto desse? Não é? Deus abençoe vocês novamente. Eu comecei essa jornada de fé quando era ainda um jovem adolescente, com 13 anos de idade, e evangelizei pelo Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, fazendo programa de rádio, ministrando, sendo auxiliar de outros ministros. Mas por volta do ano 2000, aproximadamente entre 2000 e 2001, depois de ter convivido com vários pastores, pregado por mais de 22 anos esta mensagem, eu encontrei o Ministério de Ensino, através do irmão Liveio, aquele homem que conviveu com o irmão Brana, que aprendeu aos pés do irmão Brana. O homem que o irmão Brana disse: se alguém tem pergunta, procure a mim ou ao irmão Liveio. Ele é apto para responder às vossas perguntas. Então, eu pude entender que eu não sabia nada da mensagem ainda. Era apenas uma criança que estava no abecedário, aprendendo ainda a copiar as coisas. Você sabe quando você era pequeno e foi levado para a escola e te ensinaram a cobrir o ar, como dizem, né? E colocar ali a uva e o U para você fazer o X entre um e outro e associar. Estávamos ainda aprendendo a fazer associações. E por isso tínhamos dificuldade quando líamos em alguns sermões o que o irmão Brana falava a respeito de Deus, a respeito de seu filho, a respeito de doutrinas bíblicas que as pessoas não entendiam mais o que era aquilo, ou o que ele falava. Exato, a questão da aparição, da presença de Deus, a parúcia de Cristo. Isso ninguém falava, ninguém ensinava sobre isso. E a doutrina que se tinha da mensagem era batismo, Santa Ceia, lava-pé, e Deus enviou um profeta, e era só isso, e combater a Trindade, combater as denominações, somente isso. E eu tinha um irmão meu que dizia: a mensagem não pode ser somente isso. Em 1998 viemos no encontro de obreiros aqui na cidade de Ribeirão Preto. Acredito que alguns de vocês estiveram naquela reunião, né, onde o homem pegou o encontro inteiro, leu a mensagem durante não sei quantas horas, né? E nós fomos embora e meu irmão dizia assim: a mensagem não pode ser apenas isso. Não é só isso, a mensagem do profeta. Então, por volta de 2000 a 2001, eu tive contato com os escritos do irmão Liveio e comecei então a estudar a mensagem. Então, eu fiquei 2 anos e meio, mesmo já pregando para as pessoas, mas aquilo que eu estava lendo eu não tinha como pregar, porque eu sabia que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Foi quando saiu a doutrina aqui de Franca de que o Cordeiro tinha saído do trono. Porém, prossegui pesquisando sobre isso e pude entender, como o Brana fala, que ele saiu do trono, tomou o livro da mão do Deus Todo-Poderoso, voltou e se assentou. Glória a Deus. Então ele não saiu do trono e veio para a terra. Não. Quem desceu à terra foi aquele que estava com o livro. Mas o que pegou o livro para revelar, né, para abrir, esse se assentou no trono. Ele venceu e assentou no trono. Quem desceu? Um desceu. E esse que desceu as pessoas não conheciam. Porque trocaram ele pelo filho, colocaram o filho no lugar do pai. Então tudo isso eu estudei durante 2 anos e meio aproximadamente. Em junho de 2004, convidei a pequena comunidade lá em Francisco Morato e entreguei para eles o primeiro culto, foi pregado aqui no Brasil, sobre a divindade. Voltando ao princípio para ver o Logos, junho de 2004, e dali por diante nunca mais conseguimos ser as mesmas pessoas. Foi um divisor de águas, né? Então começamos a pregar sobre a divindade, sobre a presença, a parúcia de Cristo, justamente como o irmão Brana ensinava em seus sermões. E as pessoas não entendiam porque aquilo. Eu dizia: olha, quando nós começamos aqui no Brasil, nos anos 70, ou até mesmo antes disso,
nós não tínhamos todos os sermões. Então, se estabeleceu a crença nessa mensagem apenas com meia dúzia de sermão que se tinha e ainda mal traduzido. Verdade. E depois que vieram outros sermões, as pessoas não mudaram a crença que tinha antes. Então, continuaram sendo unicistas, crendo que Deus e seu Filho eram um como seu dedo é um. Comecei a pregar isso para as pessoas e dizia para elas, resumindo aqui, quando eu vou ficar diante de vocês, de frente desse trabalho, até que Deus envie um homem que esteja apto para dar continuidade, um homem que queira aprender e levar adiante essa doutrina. E esperei um bom tempo. Não é? Então, nós pregamos durante os anos ali de 2004, foi quando conheci o irmão Rubens, 2004, 2005. 2007 foi o primeiro contato, não foi com o irmão Diógenes? 2008. Por volta de 2008, então, o irmão Diógenes viu o nosso trabalho na internet, já tínhamos pregado muita coisa, por esse basear fora, já tínhamos causado muita revolução nos tabernáculos, de norte a sul, não é? E até mesmo em outros países que falam português, na África e outros lugares aí. E em 2008 o irmão Diógenes entrou em contato e eu vi que era um moço diferente, eu vi que era uma pessoa que tinha uma mente diferente, eu já comecei a associar isso aí ao livreiro brasileiro. Esse é um livreiro brasileiro, esse é daquele que se assenta para aprender, então ele está apto para ensinar. Amém. Aqui temos jovens pregadores, jovens ministros, aí o que eu digo para vocês, se vocês têm esse chamado de ensinar, então aprendam, sejam humildes, se assentem para aprender, porque você não pode dirigir sem antes ser dirigido. Você não pode pastorear sem antes ser pastoreado. Amém. Antes de você ser pastor, você tem que ser ovelha. Ou você não vai conseguir pastorear outras ovelhas. Sim. E a coisa foi prosseguindo. Em 2015, este moço, então, eu convidei ele para assumir o tabernáculo em Francisco Morato e outros lugares onde a gente ministrava. E eu disse e aquilo que ficou gravado durante muitos anos, onde eu sempre falava, Deus vai enviar alguém e eu vou me assentar com vocês para ouvir esta pessoa. E isso aconteceu. Aquilo que eu pedi a Deus, Ele me deu em dobro, ao invés de me entregar um homem para fazer esse trabalho. Foram dois, não é? Que é o irmão Diógenes aqui, o irmão Mansur lá em Minas Gerais. E graças a Deus eu estou feliz e satisfeito vendo esse trabalho ser desenvolvido. Amém. Eu acredito, fazendo uma comparação aqui pequena, espero que vocês compreendam, eu imagino que o irmão Brano ficava satisfeito quando ele, sentado lá no púlpito, via o irmão Neve pregar, via o irmão Liveiro pregar, e ele sabendo que tinha homens que poderiam levar adiante a sua mensagem. Nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, mas o que nós desejamos é que as coisas aconteçam segundo a vontade perfeita de Deus. Hoje eu me assento para ouvir o pastor Diógenes Dornelles com muita felicidade no meu coração, porque ele foi um moço que aprendeu, então ele está apto para ensinar. E qualquer um de nós, se você aprende, você pode ensinar aquilo que você aprendeu. Porque este é um sistema que Deus estabeleceu e ele não muda. Deus, quando envia alguém, a luz daquela mensagem segue adiante através daqueles que foram bem instruídos. Então, aqueles que foram bem instruídos com esse ministério de ensino, eles podem instruir vocês e podem ficar sossegados que a instrução vem direto da palavra de Deus. É a revelação de Jesus Cristo para esta hora. Obrigado, Deus abençoe. Irmão Diógenes. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão Rosendo. Irmão Rosendo, pergunto para você está alegre? Você está feliz? Felicíssimo. Aleluia. Superlativo e outras coisas. Então, o irmão Rosendo, ele semeou com lágrimas, meus irmãos, mas hoje está colhendo com alegria. Né? Graças a Deus. Irmão Cícero, por favor, vem aqui e dê uma saudação para os irmãos. Os irmão Cícero sempre nos acompanha lá nas transmissões que fazemos, dá o seu comentáriozinho, diz que está aqui e muito... já agradeço, irmão Cícero, por ter feito isso, de poder honrar essa oportunidade. O seu irmão não prometeu que ia poder vir, mas se fosse possível, o irmão viria. Sim? Então eu fico muito feliz e queria que o irmão se apresentasse, desse uma palavra aqui de saudação para os irmãos. Por favor, irmão Cícero. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, todos estamos felizes, né? Eu vou ser bem breve, resumidamente. Eu, desde 82,
Eu fui um crente denominacional, levado para o ministério de ensino, na área teológica dentro dessa denominação. E em 1984, eu ouvi a mensagem do profeta, através do pastor Pedro Leal de Souza. Não sei se o irmão lembra dele. E quando eu ouvi aquela mensagem, já começou uma revolução na minha vida. Na vida de nós que estávamos ali para aceitar esta mensagem. E partiu desse princípio que o irmão Rosendo disse, profeta, batismo no nome de Jesus, Santa Ceia. Mas havia aquela sede dentro de nós. Tem algo aí, tem mais algo aí. Houve esse crescimento. E em 1997 começou um rebuliço lá em Santa Catarina, Goiânia, um divisor de água, que os irmãos bem sabem, cada um puxando para um lado, puxando para o outro, com abertura, com nuvem, com aquilo outro, uma verdadeira Babilônia. Eu disse, meu Deus, onde é que está a verdade? Mesmo com aquilo que nós tínhamos na mão. Em 2003, houve uma divisão, e uma igreja grande chamando nós, sempre acompanhando isto. Eu disse, olha, eu preciso de algo que nos dê sustância e nos coloque à frente, porque está muito dividido. Cada um fala uma linguagem e ninguém está com a verdade. Foi quando eu comecei a acompanhar a mensagem pregada pelo amado irmão Diógenes. Aquilo me impactou, me colocou dentro do quartinho. Minha pasta está cheia das mensagens deles do PDF. Está ali, ó. O que ele fala, através do que Deus dá, eu transmito para o povo. Amém. Outra revolução. Jogaram eu para fora, uma congregação grande, porque não são todos que aceitam, somente o eleito. Os que captaram ficou um número muito pequeno, mas a minha vida não mudou. Glória a Deus. Porque a alegria continua. Eu disse, há uma verdade. O eleito não pode ser enganado. E comecei a retransmitir o que Deus lhe deu. Como o irmão Rosendo disse, eu ouço o irmão Rosendo, doutrina, e o irmão, eu peço PDF para ele, ele pega, eu passo para a congregação e leio, e aonde eu vou visitar, eu digo, olha, tem um assunto aqui, que nem está aqui, ó. Ó, isso aqui é Deus que deu, ó. E retransmito. Como o ministério não é de um homem só, como disse, cada um tem a sua função no corpo, nós estamos retransmitindo esta verdade. Amém. Fico muito feliz porque aqui tem um pedaço do corpo do Senhor bem alimentado. Olha o que nós ouvimos hoje. Um culto simples, as profundidades de Deus tão simples, que entra com facilidade e cada um tem esse sorriso no rosto. Estão bem alimentados. Amém? Meu nome é Cícero, estamos lá em Ribeirão Preto, numa congregaçãozinha, no parque, no Portal do Alto, Tabernáculo Portal do Alto. Depois eu vou dar um número para os irmãos, temos culto aos sábados, e no primeiro sábado, a ceia do Senhor, junto com os irmãos. Quando os irmãos quiserem ajuda ou quiserem estar lá, são bem-vindos. Sempre há um grupo lá de fora que ouve o irmão, ele não sabe, só Deus para revelar a ele a potência dessa palavra, ele está alcançando. Um ali, outro até dentro dos tabernáculos chega para mim e fala, irmão, Cícero, mas estão lá. Escondidinho. Escondidinho, mas estão lá. E diz, podemos participar com a reunião da Santa Ceia com o irmão, sempre no primeiro sábado? Pode vir, seja bem-vindo.
Eu fico feliz. Você ouviu o que Deus tem falado no irmão de hoje? Eu falei, todo dia. Ele, irmão Rosendo, e retransmitindo para os irmãos. É isso que eu tenho que falar. Obrigado, viu, irmãos? Aleluia. Aleluia, graças a Deus. E agora eu quero chamar, por favor, o irmão Ricardo, que está à frente aqui desse trabalho, que não é um trabalho de um homem, não foi alguém que impôs a mão sobre ele, dizendo, eu te autorizo a você fazer isso. Não foi nada disso. Nós viemos de ministérios que faziam esse tipo de coisa. Mas isso nunca foi uma direção de Deus. Este homem está sendo guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Então vocês não temam em pensar que o que ele vai ensinar e instruir para vocês é alguma coisa que alguém impôs a ele ou porque ele pensou alguma coisa. Não. Ele vai seguir essa mesma linha de estudo da palavra de Deus revelada. Então eu agradeço ao irmão Ricardo, por esse seu posicionamento. Desde o primeiro contato que o irmão teve comigo, ele disse, olha, já faz uns anos que eu estou estudando, mas só agora que eu tive coragem de me comunicar para o irmão. E eu gostei muito desse seu posicionamento. Eu disse, assim que tivesse uma oportunidade, eu queria estar aqui para honrar essa tua fé. Apenas, como disse, um gesto simbólico para dizer, olha, eu estou aqui contigo, estou aqui para te apoiar em oração, em uma orientação, seja o que for. Amém. E dizer para você, você não está sozinho. Amém. Você viu que esse espírito do passado que perseguiu, que zombou, vai estar aqui, talvez tentando fazer a mesma coisa. Amém. Mas o irmão consciente disso, o irmão já está mais municiado para saber como lidar com isso. Amém. Você entendeu hoje que não é uma coisa para você combater ou pelear, não. Você simplesmente se mantém na tua posição. Amém. E o Senhor vai te exaltar, e o Senhor vai te dar a palavra e a resposta certa para toda acusação. Então o que eu queria agora é pedir para que todos vocês se coloquem de pé e vamos orar pelo irmão, para que Deus o ajude, por favor. Para que Deus o confirme nessa obra que ele está aqui começando, que Deus lhe dê coragem e que as lutas que talvez venham não esmoreçam, mas que ele persista e persevere até o fim. Eterno Deus e Pai querido, apresentamos nesse instante a vida do irmão Ricardo nas tuas mãos, o ministério que tu colocou em suas mãos, as vidas que estão aqui para ouvir a palavra do Evangelho e tantas outras almas que estarão vindo através desta unção, deste ministério que tu colocou no teu filho. Nós pedimos, Senhor, que tu dê a ele um espírito de ousadia e de intrepidez para se posicionar para essa palavra, Senhor, e que tu venha estar com ele em todos os dias, Senhor. Que tu possa, Senhor, tirar todo o nervosismo, tirar todo o medo, Senhor. Que tu possa aumentar a sua fé, que tu possa enchê-lo com o teu Santo Espírito para essa obra que tu incumbiu ele fazer, Senhor. E que os filhos que vêm aqui livremente também possam também regozijar juntamente com o teu servo. E com júbilo, Senhor, voltar para os seus lares contentes, sabendo que estão crentes e se posicionando naquilo que é correto. Porque tu não esqueceu, tu não abandonou a tua igreja. Em meio ao mundo de igrejas e congregações confusas, como foi dito aqui pelo irmão Cícero, uma Babilônia, tu ainda tem um povo que tu está separando para se posicionar pelo correto. E aqui está uma pequena partícula da tua noiva, Senhor, que estará aqui obediente à tua palavra para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, use o teu servo, Senhor. Capacita ele dia após dia, Pai. Dê maturidade, dê sabedoria, dê discernimento de espírito, Senhor. Dê dons para o seu ministério, para que aqui não apenas ele venha com palavras, mas acima de tudo que a manifestação do poder do Espírito Santo possa estar aqui atuando através da cura divina, através da libertação, dando visões, dando sonhos do que tu queres que este povo aqui faça. Senhor, encomendamos este homem a ti, encomendamos este ministério nas tuas mãos. Guarda este povo que aqui está, que aqui se reúne. Seja com eles, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei nem o que dizer, né? Diante de tantos testemunhos abençoados, né? Que são de grande fortalecimento para a gente. Eu posso dizer como Paulo diz, né? Cristo veio a mim como um nascido fora de tempo, né? Nessa mensagem. Há pouco tempo que a gente está aí, mas graças a Deus o pouquinho que a gente tem recebido, como o irmão Rosendo falou, eu sempre comentei com os irmãos, né? A gente passou um tempo na denominação e eu ainda assim, trazendo um pouquinho da mensagem que eu estava ouvindo, porém um pouco encoberto ainda, né? E eu sempre falava, irmão, se chegar o momento de eu ter que voltar a estaca zero, eu volto, para mim não tem nenhum problema, eu ter que vir declarar diante de todos os irmãos aqui que a gente está voltando junto, né? Tá o irmão Danilo, o irmão Gustavo, a irmã Jéssica, minha esposa,
que estão mais frequentes com a gente, tem a sogra dele também, a cunhada, que é a menininha ali. E eu sempre digo para eles que a gente está aprendendo junto agora, a gente está recomeçando todo junto, né? Que os irmãos venham ter paciência comigo e eu com eles também, porque cada um Deus tem um trabalhar diferente, um tempo diferente de entendimento, de revelação no coração, que é o que eu tenho aprendido, eu tenho passado para os irmãos, que eu posso falar, mas se Deus não vir e vindicar no coração da pessoa e revelar aquilo, vai ser só minhas palavras. Eu não posso mostrar Deus para ninguém, ninguém tem essa capacidade. A gente simplesmente fala aquilo que a gente recebe e outros depois vão receber no coração aquilo que a gente também recebeu. E a gente testifica da mesma coisa, e glorifica pelas mesmas coisas e testemunha das mesmas coisas. E o desejo do meu coração é esse, que todos nós aprendamos juntos, cresçamos juntos aqui, né? Tenho sido muito edificado através do ministério do irmão Jorge, através do ministério do irmão Rosendo, que estão aí, né, são a extensão do ministério do irmão Brana, né, também. Conheci o ministério do irmão Oliveira aos pouquinhos, ouvindo algumas através do irmão Jorge, do irmão Rosendo, do irmão Brian também. A gente tem ouvido bastante. Eu falei para os irmãos, eu trabalho o dia todo ouvindo a mensagem, com o fone no ouvido, isso já faz uns 2 anos, todo dia, né? Eu já ouvi os 7 selos umas 20 vezes cada mensagem, e toda vez que eu ouço algo novo, eu venho e compartilho com os irmãos, né? Porque a gente que recebe algo novo é a mesma coisa, né? Você vai num restaurante, você come aquela comida boa, você já vai lá falando com os amigos, tem uma comida ali, a comida é boa, vai lá. É assim que a gente quer ser. Sempre passar adiante o que é bom, o que fortalece, que ajuda, o que nos liberta, que liberte os outros também. E eu costumo dizer para os irmãos todo começo de culto, né, irmão? Mais um culto começando, a nossa pequena, grande congregação, né? É que o profeta dizia, né? O que o mundo chama grande, Deus chama pequeno. O que o mundo chama pequeno, Deus chama grande. Então é nisso que a gente se fortalece, em saber que nós estamos aqui numa minoria, mas saber que o impacto que isso tem causado no espiritual, a gente sente os impactos, a minha esposa tem sentido também no espiritual, o levante de Satanás. Eu digo para os irmãos aqui, a gente está lutando com o diabo de frente a frente mesmo. E eu falo tanto espiritual quanto literal, porque a minha esposa vê, então a gente tem visto de face a face mesmo a luta que é de sustentar essa mensagem, né? Se já era difícil na denominação, nessa mensagem fica mais difícil, porém é gratificante. E cada dificuldade que a gente encontra é uma barreira a ser vencida. É como eu compartilhei com os irmãos no culto passado, né? Pegamos de base ali um pouco da mensagem do irmão Brana, que é ouvia, mas agora eu vejo, quando ele dá o testemunho dos motivos, dos objetivos do coração, para quando você quer alcançar algo de Deus. Numa outra mensagem também, que agora eu não vou lembrar qual foi, que ele deu um exemplo, né? Que se Deus chamasse ele para ir pregar, tivesse uma montanha e do lado de lá tivesse 1 milhão de pessoas para ouvir ele pregar, e se ele viesse e falasse, a montanha saia daqui para lá, e aquela montanha continuasse do mesmo jeito, ele ainda assim creria. Se ele voltasse no outro dia, uma pedrinha daquela montanha se moveu, já era assim um princípio pela qual a fé estava se movendo, e que ele continuaria crendo. E eu disse isso para os irmãos, né, que pô, independente da montanha que tiver, se a gente continuar crendo, acreditando, um pouquinho que ela se mova cada dia, uma pedrinha que sai daquela montanha, já é a fé em ação. E é nisso que a gente segue adiante. Então sou muito grato a Deus de coração. Muito obrigado, irmão Jorge, irmão Rosendo, irmão Cícero também, que a partir de hoje vai ser um grande amigo aí, eu creio, né, também, que estamos juntos para sofrer junto também nessa mensagem, em nome de Jesus. E que Deus abençoe grandemente os irmãos, né? Vamos sim mantendo contato à distância. A gente é bastante humilde, tenho aprendido muito. Confesso que se não fosse o Ministério de Ensino dos Irmãos, não sei para que rumo a gente teria tomado na mensagem, né? Porque até então, igual comentei com o irmão Rosendo, quando a gente ouve a mensagem a princípio, a gente se torna unicista. Quem ouve de princípio achava que o irmão Breno era unicista. Mas quando você vai ouvindo, as coisas vão se abrindo, vão se esclarecendo, a gente vai entendendo que é um Deus e é o seu Filho. E isso, graças a Deus, a gente tem tentado o máximo esclarecer também para os irmãos que estão aqui comigo. E com certeza Deus está dando entendimento para eles e a gente vai seguir nessa linha, né? Que os irmãos contem comigo, os irmãos que estão comigo contem comigo, conto com vocês, estamos juntos, vamos sofrer juntos, chorar junto. E vamos sofrer o opróbrio junto e vamos sorrir junto de lá também, né? Essa é a nossa esperança. Então não tem muito mais que falar, sou muito grato a Deus mesmo.
Que esse culto, né, nessa noite fique gravado no coração de cada um, como já está gravado no coração de Deus. Amém. E que a gente leve os bons momentos adiante. Né? Hoje eu e a minha esposa se batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Né? Deus preparou, foi tudo. Meus irmãos viram a obra que Deus fez lá, né? Preparou tudo, a recepção. A gente estava ali, né, Gustavo? O dia que a gente foi lá no Rio, como é que nós vai chegar lá? Como é que vai ser? E Deus preparou todas as coisas, né? Que Deus abençoe grandemente aquela família que nos recebeu. A gente não sabe, mas quem sabe o impacto que aquilo causou no coração deles, só Deus sabe. Então que Deus abençoe os irmãos. Vamos uma breve palavra de oração para a gente encerrar em nome de Jesus. Hoje é o aniversário da filhinha do nosso irmão Danilo, da irmã Lídia. Está completando 7 aninhos, né, Lídia? Que Deus abençoe. Vamos apresentar ela em oração também, amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos nessa noite, Pai, pelo alimento espiritual que nós tivemos hoje, Senhor, não tem nem o que dizer, somente agradecer a Ti pela vida desses homens que com todo esforço, meu Pai, têm lutado, pelejado, para que essa palavra chegue assim como chegou a mim. Sou muito grato a Ti por tudo, Pai. E o Senhor abençoe cada irmão que aqui está, cada irmã, Senhor. Ó Deus, dá o crescimento em nosso coração. Muitas vezes, meu Pai, as pessoas pensam que o crescimento é uma igreja grande. Não, Senhor, mas o crescimento é aqui dentro, o avivamento é aqui dentro, meu Pai. É que o Teu profeta nos ensinou, o avivamento está dentro de cada um de nós, meu Pai. Então dá essa porção a cada dia desse alimento que nos mantém vivo, meu Pai. Essa sementinha, meu Pai, de eleição, que é ali desde o princípio e que agora vem sido alimentada, agora vem estar crescendo, sendo regado, meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, que sejamos os trabalhadores da hora 1/10, mas que sejamos daquela parcela, Pai. Ó Deus, abençoe a todos, conduz nossos irmãos para casa, leve todos eles em segurança por essas estradas, por essas rodovias perigosas, Pai. Tira o sono, tira a distração, que eles mantenham o foco no volante. Como o Senhor trouxe eles em paz, leva-os também, meu Pai. E que esse momento seja gratificante a todos nós, somos muito gratos a Ti. Abençoe a nossa irmãzinha Lídia, meu Pai, que hoje está completando 7 aninhos de vida, que o Senhor dá muitos anos de vida para ela, Pai, que seus pais possam ter sabedoria para guiá-la pelos caminhos do Senhor, admoestando nos caminhos certos do Senhor, meu Pai, dá força e sabedoria para que ela possa servir ao Senhor de todo o seu coração, e abençoe todos nós, despede todos nós em paz, assim nós Te pedimos e assim Te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com cada um de vós, hoje e para sempre. Todos digam, está encerrado em nome de Jesus. Amém? Ó, só mais uma coisinha, irmãos. Não vão embora não, que a gente preparou um bolinho, um pãozinho com patê, um refrigerante, para os irmãos se alimentar aí, amém? Não vão ser despedidos de barriga vazia, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.